Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né? Terminando os livros de janeiro e o livro que eu li aqui, devorei esse livro, foi a Autobiografia da Agatha Christie. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse livro, um pouquinho grosso, mas que é foi uma leitura muito fluida. Se você quiser saber um pouquinho sobre a história da nossa autora Agatha Christie, vem para Nárnia. Então, aqui a nossa querida rainha do crime escreveu a sua autobiografia. Ela demorou 15 anos para escrever esse livro. Então, ela foi escrevendo aos pouquinhos, ela mesma escrevendo sobre a vida dela, suas memórias. Ela mesma fala que ela não ficou assim tentando buscar uma sequência correta, apesar que ela fez uma sequência, mas ela não ficou assim presa a isso. Então, conforme ela lembrando de alguma coisa, ela ia e voltava lá no passado dela. E ela ia recordando, né? Ela começou a escrever esse livro em abril de 1950. E aí ela termina com 75 anos, né? Então ela começou a escrever com 60 anos, já era uma escritora aí aclamada, né, em vida, né? Que ela teve um reconhecimento em vida, né? Que bom. E ela terminou de escrever o livro em 11 de outubro de 1965. Então, acho que mais ou menos 11 anos depois que ela faleceu, mais ou menos 1976, se não me engano. Então ela demorou 15 anos para escrever esse calhamaço. E aí ela separa esse livro em 11 partes. Então ela começa com a infância, a adolescência, a vida adulta, e começa a falar um pouquinho, né, dos namoricos, das paqueras, do primeiro casamento, da vida com a mãe, com a avó, que ela morava com as duas. Mesmo depois de casada, ela viveu uma época com elas, porque o marido viajava muito. E aí depois o segundo casamento, aí já com fama, as viagens dela, então ela fala, tem aqui muitas coisas, né? Ela fala sobre a sua vida aqui em 11 partes. E às vezes ela volta, né, para falar um pouco de antes do que ela já passou, mas não tinha, lembrou de alguma coisa, ela escreve. E assim, é uma leitura muito gostosa, principalmente para quem gosta da autora e para quem já leu vários livros da autora. Eu já li quase 30 livros da Agatha. Falta muito ainda, porque ela escreveu uns 90, se não me engano, ou mais. Escreva nos comentários se vocês sabem quantos livros que a Agatha escreveu, que eu não lembro mais. E, e se, você vê que tem indícios da vida dela em alguns livros que a gente lê, né? A gente coloca, como escritora, eu sou escritora, eu sei, né? A gente coloca um pouquinho, ou muito até, da nossa vida, assim, detalhezinhos que a gente vive, né? A gente escreve coisas que a gente já teve contato. Então, ela coloca muitas coisas ali da vida dela, indiretamente, até talvez sem querer, nos livros. Então, é muito interessante você ver partes da história dela, da vida dela nos livros, principalmente das viagens dela, né? A gente vê o Expresso Oriente, a gente vê a Morte no Nilo, que falaram para escrever o livro sobre o Egito, que ela nem conhecia, e foi um desafio. Então, ela vai contando, e é muito gostoso você vendo ela contando detalhes de como ela escreveu os livros, de como alguns livros foram muito fáceis de escrever, escreveu em 3 dias, e outros livros que demoraram anos na cabeça dela para ela poder escrever. Alguns livros que foi quase uma obrigação depois, né, dela estar com a profissão de escritora, não mais por tanto hobby. Então ela fala assim das ressacas que ela teve, que todo escritor tem, e sobre a empolgação de terminar um livro, de terminar satisfeita, né? Dormir 24 horas depois satisfeita. Então, assim, é muito gostoso eu ter essa sensação de você terminar um livro. É muito bom. Então, eu me identifiquei muito, né, com tudo que ela escreveu aqui, com a parte de escritora, mas também com a parte pessoal, né, como mãe, ela teve uma filha, então a gente se identifica como esposa, com o divórcio que ela passou, com tudo que ela sofreu, com a doença da mãe, que às vezes ela ficou com crise de ansiedade, que acordava de madrugada para poder saber se a mãe estava respirando. Então ela teve algumas crises assim, por muitas doenças que ela passou. Falou, nossa, agora eu vou morrer, né? Teve uma lá que ela ficou com a perna assim, que parecia que ela ia morrer, que a perna dela ficou muito inchada e tudo mais, de uma vacina que ela tomou que teve reação.
Então, assim, ela conta muitas coisas incríveis. E também tem o momento das guerras, né? Ela passa pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. E é muito interessante ela falando das guerras, como ela já foi ser voluntária, né? Foi ser enfermeira. Então, é muita coisa maravilhosa. Mas vamos tentar aqui colocar na ordem mais ou menos cronológica, para poder falar um pouquinho na sequência, né? Apesar que ela também não se ligou muito na sequência, mas ela foi escrevendo fatos que ela foi lembrando. Foi tipo memórias mesmo. Então, a primeira parte é da infância. Então, ela vai falar quando ela era criança. É engraçado que a gente vê muito essa cultura, né, vitoriana, essa cultura antiga, 1800 e pouco ainda. Ela passou do século, num século para o outro, né? Do século XVIII para o XIX, se não me engano é isso? 19 para o 20. E de 1800 para 1900, né? Então foi do 19 por 20. E aí ela tem essas transições dessa cultura. A gente vê que as crianças não iam para a escola, principalmente as meninas, os irmãos. O irmão dela ia para a escola, mas era uma escola interna, né? Então ela ficava sem ver o irmão. Ela não teve muito contato com o irmão, porque o irmão dela ia para a escola e ficava lá, morava lá. E a irmã dela também acabou depois indo também para esse externato, essas escolas aí, né, que moram na escola. E muitas das meninas, até os meninos também, mas principalmente as meninas, não tinham muito acesso, né, à educação, à escola. Eles faziam muito homeschooling, né? Muito homeschooling. Então ela tinha o cantinho dela, que era a biblioteca ali, o lugar que ela ficava, que chamava que era a escola dela. E aí ela aprendeu ali sozinha, né? Quando ela se deu conta, ela estava lendo. Então, como ela aprendeu, né? Contatos com os livros, tinha muitos livros na casa dela. Então, os pais dela assim, não tinham, não eram pobres, né? Não eram ricos, mas também não eram pobres. Era tipo uma classe média, mais ou menos. Tinham condições, assim. O pai dela vivia de uma renda. Então, ele ia muito para clube e tudo mais. Ela diz muito que o pai dela era muito alegre, muito feliz, era muito animado. E a mãe dela já era mais séria, né? Tinha passado por algumas dificuldades na infância, criada pela tia. Então ela tinha um ressentimento, era uma pessoa mais fechada. E o pai dela era muito extrovertido, muito alegre. Então ela lembra muito a infância dela. Eu acho incrível ela lembrar de tantos detalhes da infância dela. E aí ela é criada em casa e ela vai brincar com os gatinhos, ela vai brincar, ela monta uma escola imaginária, ela já monta histórias de criança, né? Ela monta uma história ali com as amigas imaginárias dela, que estão na escola, cada uma tem a sua vida, ela vai até, né, dar um futuro para essas meninas aí que eram da escola imaginária dela. Então ela aprende sozinha. Quando ela vê, ela tá lendo. Aí é legal ela mencionando, né, o Júlio Verne, Memórias de um Burro, que a gente já leu aí com as crianças. É muito interessante ela falando que ela aprendeu o francês. O primeiro livro que ela leu foi Memórias de um Burro, em francês, ou foi o Júlio Verne, agora não lembro mais. Mas foi em francês o livro, ela leu. Então a mãe dela era mais preocupada, assim, trazer professores de línguas para ela aprender, depois que ela aprendeu a ler, mais ou menos com 9 anos, né, que ela aprendeu a ler. Não foi muito cedo. E aí também professor de música, né, piano, de canto. Então tinha muitos assim professores particulares que iam ajudar ali na educação dela. E uma coisa que era normal para todo mundo era ter uma babá, gente. Então a mãe sempre tinha babá. A babá era uma segunda mãe realmente. Dava mais educação, ficava mais tempo com as crianças do que a própria mãe. Então era normal ali naquela época, não era uma coisa assim, chique ter uma babá. Não, antigamente era normal. Nessa época aí, para essas pessoas desse nível, era normal ter uma babá e uma cozinheira. Então ela tinha muitos empregados quando ela era criança. Tinha arrumadeira, tinha cozinheira, tinha babá. Quando ela tem a filha dela também, ela vai ter essa babá que fica com a filha dela. E ela viaja muito até, né? Eu acho isso muito engraçado, porque ela viaja, ela vai e a filha dela fica com a babá e fica com a irmã, e assim, né? É uma cultura para eles normal. Não, hoje em dia, assim, a gente é mais ligado, né, assim, na educação, de estar presente com os filhos e tudo mais, mas naquela época era importante para as crianças ter esse contato com essas coisas, eles tinham, assim, uma adultização, né, não tinha infância realmente dita, né, não tinha essa preocupação com a infância, é uma coisa da cultura da época, né, não tinha essa preocupação com a infância. Então, era uma criança, era tipo um mini adulto. Então, tinha que aprender as coisas e tinha que crescer. Então, era assim, nessa cultura dessa época. Aí ela fala quando ela vai com adolescente, os bailinhos, e começa a interessar por namoro, por aqueles rapazes vão dançar, tem que, né, marcar as danças. Eu lembrei muito do filme do Orgulho e Preconceito, né, que tem que marcar as danças lá,
o pessoal, os rapazes dançarem, as famílias ficam de olho, que não pode ser qualquer um. Então ela viveu toda essa época de baile, de dança que a gente vê nesses filmes antigos, né? E é muito interessante porque realmente era muito importante para uma menina debutar, né? Uns 15 anos ali, estar ali em contato com a sociedade. E já pensar num casamento, né? Não é assim, ah, vou ficar, vou namorar, não. Era pensar já em alguém, algum pretendente para um casamento sério. Mas aí ela era muito independente. Eu achei assim, nossa, para a época em que ela vivia, ela era muito independente, né? Era muito esperta, muito criativa, muito corajosa. E aí, quando houve a Primeira Guerra, o que que ela queria? Ela queria estar lá com as enfermeiras voluntárias, ajudar os soldados que estavam ali, todos estrupiados, bombardeados, né? Cheio de perna quebrada, estourada com bomba, e elas iam lá se voluntariar. E ela fala assim, nossa, partes assim muito interessantes de como ela tinha realmente coragem, né? Tipo de ver uma perna decepada e jogar no lixo junto com a enfermeira nova que chegou agora, ajudá-la. Ou presenciar a primeira operação que eu presenciei, que eu quase desmaiei, depois ficou normal, tranquilo. E ela vai ter esse contato aí com a enfermagem, então ela gosta muito dessa parte de enfermagem, apesar de não ter cursado, né, enfermagem. Naquela época era muito difícil ter esse acesso, né, à faculdade, uma mulher principalmente, mas ela tinha muito contato, ela aprendeu muito a manusear medicamentos. E aí depois ela trabalha numa farmácia, ela tem acesso a muitas medicações, venenos, medicações fortes, e aí isso, né, ajudou muito a ela escrever os livros dela depois. Que ela usou muito dessa experiência, né, de contato com a morte, de contato com substâncias que causam morte, que, né, que podem ter sido aí, né, os suspeitos terem manipulado essa substância, porque ela tinha esse conhecimento. E ela nem sabia que usar isso para escrever um livro, né? E aí ela vai ter uma vida muito independente. Ela demora a casar, ela não casa assim tão cedo, ela demora mais a casar. E ela tem vários namorados, né? Termina, não gostei, terminou. Ela gosta de ter a independência dela. E aí também a avó dela chega para morar junto, a irmã casa, tem filho. É engraçado ela falando, né? Quando a irmã dela tem filho, ela acha muito diferente. O irmão dela também é meio doido, né? Mas aí vai para a parte de ser militar. E o pai dela mostra também, ela fala quando o pai dela morre, ela ficou só com a mãe e a avó. E ela vai contando toda essa história até o casamento dela. Aí até aí ela não pensou em escrever livro, ela escrevia poesias, poemas, até falava um poema que ela lia com o pai dela, que ela lia com o pai dela, ela gostava muito, ela fez alguns poemas, alguns pensamentos, algumas anotaçõezinhas, mas não pensava em ser uma escritora, né? E aí ela vai com esse tempo aí que ela tá, né, entre essas guerras, então começa a ter muitas dificuldades financeiras também, até a família dela, tem que diminuir os empregados, né, mas a babá fica ali. Aí então até que ela fica maiorzinha não precisa mais de babá. Mas assim, o conceito dos familiares são esses, né? Era normal para ela, ela fala, é normal ter uma cozinheira, é normal ter uma babá, né, até uma certa idade. E aí começa a diminuir um pouquinho isso. E aí ela mora com a mãe e com a avó, também já tá idosa, e, e ela vai começar a pensar nos namorados, em quem vai casar, com quem vai casar, ela enjoa de um, não quer mais. E aí nessa ela encontra, né, esse rapaz aí já tá estourando aí a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, e ele é um aviador, eles até casam às pressas, porque a guerra começou, né, então ele casa às pressas, mas demorou aí muito tempo eles resolverem casar. Aí quando resolve casar, porque a guerra tá começando, aí resolve casar. Tem que casar correndo, porque não dá tempo de fazer muita coisa. E eles não vivem muito tempo juntos, né? Porque ele tá em guerra, pode morrer, ele é um dos primeiros aviadores aí do mundo, né? Porque o avião tinha sido inventado há pouco tempo, e ele tem muito risco de morrer. Então ele, vamos casar logo, porque eu posso morrer mesmo, então vamos casar. E aí vive muitos anos longe dele. Então ele vem um tempo, depois vai embora de novo. Então é um casamento que não tem muito contato, assim, de união por muito tempo juntos. Apesar que eles ficaram muitos anos juntos, mas não juntos toda hora, o tempo inteiro. Por causa dessa guerra que durou muitos e muitos anos. Ela até fala que acha que é normal, a guerra se torna normal ali, né? Eu não lembro se é a primeira ou se é a segunda que acontece isso. Agora eu não tô lembrada. Mas é ali nessa guerra. E eu acho que é a primeira guerra. E aí a mãe dela morre, ela fica mal, fica com depressão, fica muito mal.
E nesse momento, ele fala, vamos lá comigo, né? Lá para outro país que eu tenho que ir. Ela, não posso ir agora, né? Tem que cuidar da minha casa, ver o que aconteceu, cuidar ali do Earthfield, né? Que é o lugar que ela morava com a mãe. Então ela vai ter que arrumar todas as coisas lá que a mãe dela deixou. Então, nesse momento que ela mais precisava, que era o apoio do marido, ele acaba deixando ela sozinha, né? Que ela tá até com uma grande depressão aí nesse momento. E aí, quando ele volta, ele fala que quer o divórcio, porque encontrou uma outra pessoa, né? Então foi bem cafajeste, né? E no momento que ela mais precisava, que ele mesmo falava, eu não gosto de ficar presenciando tristeza, né? Nessas coisas. Então, ele só quer estar com a pessoa nos momentos bons. E ela acaba até se culpando por isso, aguarda aí, pede para ele voltar, tenta voltar, fica um ano aí esperando que ele volte. Mas o Ark, né, que era o marido dela, falou que não, que ele precisa ser feliz. Então abandona a Agatha nesse momento tão difícil da vida dela. Então, ela, na verdade, ela perde a mãe e o marido neste momento. Então ela entra numa depressão grande, né? Então, ela não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer nada. Depois ela foi ver que era uma depressão. Quando ela ia ver outras pessoas passando por isso, ela via, falava para a pessoa, você precisa, né, tomar cuidado porque você está com uma depressão forte. Mas ela dá a volta por cima, e isso é muito legal. Uma pessoa forte, corajosa, né? A gente passa por momentos, mas a gente não pode ficar nesses momentos. A gente tem que passar por esses momentos e ir em frente. Então é isso que ela faz. E o que ela resolve fazer? Viajar sozinha. Olha só, naquela época, né? 1900 e pouco, ali no começo dos anos 1900, ela resolveu viajar sozinha, dar a volta ao mundo de novo sozinha. E o pessoal, nossa, mas você né, vai, deixa a filha lá com a babá, deixa com a irmã e vai. E é nessa aventura, uma mulher divorciada, né? Que ela fala, os urubus vêm tudo em cima, né? Porque ela está divorciada. Imagina naquela época, né? Os homens queriam ser, né? Vamos cuidar, vamos ajudar essa pessoa. Não. Ela sabia muito bem lidar com isso e foi viver a vida dela ali. Criou amizades, conheceu muitos lugares, andou no Expresso Oriente e foi conhecer muitas coisas novas. E dar a volta por cima, isso é muito bonito, né? Um grande exemplo que ela dá ali, daqui para as pessoas não ficarem estagnadas aí nas suas dificuldades, mas ir em busca de viver a vida, né? A vida é muito bonita, né? A gente precisa, assim, aproveitar cada momento de uma maneira boa. E aí ela conhece o Max, que é o seu segundo esposo, mas na verdade ela nem pensa que ia casar com ele, nem pensava que ia casar com ele porque ele tinha 13 anos a menos que ela. E eles se tornaram muito amigos. Ele era um arqueólogo. Ela gostava muito dessa parte, né, de escavações, aprendeu a tirar foto, né, a parte de ver fósseis, de mexer, né, ver, buscar ali requisitos da história. Então ela fica ali encantada com essa vida aí de viajar, escavar, descobrir as coisas. E aí a gente vê várias influências de vários livros dela, né? Morte na Mesopotâmia, Morte no Egito, né? No Nilo, que ela vai falar do Egito, Morte no Nilo. O próprio Assassinato no Expresso Oriente, né? Que mostra a viagem desse expresso que ela pegou várias vezes. E é muito, muito interessante como ela colocou isso nos livros, coisas que ela experimentou, que ela viveu. Realmente é uma pessoa que viajou muito mesmo. Depois ela conta muito aqui sobre as suas viagens com o Max. Vai falar muitas coisas interessantes, como eles passavam perrengues também, dormiam no chão e faziam um monte de comiam comidas, as mesmas comidas por dias. Passavam por culturas diferentes. Ela fala muito do povo árabe, que era um povo muito acolhedor, simples e acolhedor. Então, amizades que ficaram aí para sempre ali na memória dela. E que de vez em quando ela até, né, revisitava esses amigos. Então, é muito interessante essa parte da história que ela conta, essas viagens aí, essas aventuras com o Max. Só que aí vem a Segunda Guerra, destrói um monte de coisa, faz um monte de coisas, né, atrapalha muito a vida deles, né, do mundo inteiro, na verdade. Então ele, às vezes, vai algumas separações também, que ele vai para outros países, está trabalhando, ela fica escrevendo os livros, ela já é uma escritora profissional, já é conhecida, e ela fala, né? Aí é muito legal você ver ela falando dos livros, você se deleita aqui com ela falando, como ela imaginou tal livro, como ela fez o outro, as ressacas, tudo que ela passa, né?
que fica as marcas, né, que ela vai escrevendo, até quando ela escreveu um livro, porque ela estava com saudade do Max, ela escreveu um livro das viagens deles. Quando ela escreve romances com outros nomes, com pseudônimos, que a editora não quer que ela publique, e ela vai com outro pseudônimo, com outro nome ali de autor, e faz sucesso do mesmo jeito. E livros que ficam anos escondidos, que ninguém sabe, ninguém sabia que que era ela que tinha escrito. E aí depois ela se encanta também com o teatro, e algumas pessoas querem fazer readaptações dos livros dela para o teatro, só que ela não gosta, então ela resolve, eu vou fazer. Então ela fica muito feliz de estar fazendo coisas novas, que é a área do teatro. Tem uma peça que chama Os Três Ratos Cegos, né? Que aí teve que dar o nome da Ratoeira, porque já tinha um nome, uma peça com esse nome. A gente tem um livro também dessa história. E essa peça, que se não me engano, está até hoje em cartaz, né? Então ela faz várias peças, várias adaptações para o teatro. Naquela época não tinha ainda filmes, a BBC já começa, né, a querer fazer alguma coisa assim, de começar a fazer os filmes dela. Não sei se ela chegou a ver aqueles primeiros filmes lá com aquele ator famoso do Poirot, mas já começa a querer fazer histórias readaptadas com os livros dela. Então ela vai contando tudo isso, como isso é interessante, como ela gosta dessa parte do teatro também, ter contato com os atores, com as atrizes, só que ela é muito tímida, então ela não gosta de participar de eventos com público que ficam, né, é, exaltando ela como autora, ela não gosta, ela é muito tímida. Então ela conta alguns causos aqui de que ela passou vergonha e a questão de fazer discurso, isso e aquilo, até um episódio que ela é barrada no próprio evento. Muito interessante. Então, muito legal ela contando pra gente tudo isso que aconteceu e como ela elaborou esses livros, os livros que ela mais gosta, como na parte que ela teve o problema com o divórcio, que foi o Mistério do Trem Azul, foi o livro que ela escreveu logo em seguida, que ela não gosta desse livro, ela nem lembra como foi que ela escreveu esse livro, ela acha ele muito clichê, ela não gosta, mas tem também os livros preferidos dela, né, como A Casa Torta, é, é, Convite para um Homicídio, são os preferidos dela. Ela conta também como ela fez o caso dos 10 negrinhos, que é o E Não Sobrou Nenhum, como foi tão difícil de elaborar, mas foi muito gratificante quando foi publicado, que já fez sucesso, né? Como foi difícil dela ter escrito, realmente foi um livro bem sofisticado, né? É muito bom esse livro, um dos melhores livros da Agatha Christie, é o meu favorito. E ela vai contando vários livros como ela foi fazendo, em que época ela foi fazendo, os que ela foi relendo, que ela gosta de um, depois ela viu que gosta de outros também, quando ela vai relendo, vai mudando as suas opiniões. E aos 75 anos ela mostra, ali no finalzinho, que ela ainda está escrevendo, ela fala muita alegria, vai ser tão difícil eu parar de escrever, vai ser uma tristeza quando eu parar de escrever. Então ela, né, é grata por tudo aquilo que ela viveu. Então é muito gostoso ler esse livro. Leiam, vocês que são fãs da Agatha, é muito interessante ver a vida dela, como ela era uma pessoa criativa, tudo que ela colocou ali nos livros tem um pouco dela. E é muito interessante, recomendo aí, vocês que leram comigo em janeiro, né? Estão assistindo o vídeo aí, comentem o que vocês acharam. Quem não leu, leia. Depois volta aqui para comentar. E espero que fiquem assim, com esse quentinho no coração quando a gente termina de ler essa história. Apesar de ser um livro grosso, mas foi uma leitura muito, muito fluida, muito rápida. Eu tinha que ter lido esse livro em 3 meses no clube da Tuca, só que também eu propus, né, para os meus narnianos aqui. E como eu estava de férias, eu falei, não, vou ler esse aqui, porque eu tenho muitos outros livros para ler também dos outros meses, então. Mas não foi maçante, não foi difícil, foi uma leitura muito fluida, muito gostosa de ler. Essa edição é muito legal, é uma edição já que não tem mais nas livrarias, né, da LPM, que tem as ilustrações, tem as fotos, né, os retratos que fizeram, tem a filha dela, tem as viagens que ela fez com o ex-marido, tem as viagens que ela fez, tem a foto do Max. A filha dela, a Rosalind, né, ela conta também quando a filha dela foi casar também, que é uma pessoa muito fechada, não queria nem que ela fosse ter o casamento dela. É uma pessoa que ela não sabia, assim, o que ela estava sentindo, porque era uma menina muito fechada em si mesma, ela teve uma única filha, e o marido dela também morreu na guerra, depois ela teve um outro marido, que foi um marido muito bom, um genro que ela amava muito. E é triste nessa parte da guerra também, que para eles já era normal. Ah, teve um bombardeio ali, teve uma casa explodida ali. A casa dela, aquela greenhouse que ela morava com o Max, é a casa principal deles, foi tomada pelos soldados na época da guerra.
e para usar tipo como um quartel-general. Então, tudo para eles ali na guerra durou tanto tempo que começou a ficar normal aquilo, né? Mas aí o netinho dela, o Mateu, né, um xodozinho também, que ficou, né, como herdeiro de tudo ali e que cuidou realmente das coisas dela, dos livros dela, e era o xodozinho da Agatha. E é muito bonito ver a família dela, né? A família sempre ali presente na história dela. E como autora, ela fala, né, como antes era bom, como, o bom de escrever um livro policial é que ela sempre redimia a vítima, né? A vítima era vingada ali quando reconheciam quem era o assassino. E hoje em dia as pessoas gostam, né, de às vezes valorizar, né, o assassino, valorizar a parte ruim da história. Mas ela fala que não, a parte melhor é quando você redime a vítima, quando você consegue fazer com que ela seja honrado o nome da vítima, né? Sempre do lado da pessoa inocente, né? Trazer essa inocência. O mais importante é a inocência da vítima, né? Ela não teve culpa do que aconteceu. Então é muito bom escrever livros policiais, né? Segundo a opinião dela, e também acho, né? Como escritora de livro policial, que é muito bom essa. Você tem um poder ali, né? De fazer o jeito, as coisas rolarem do seu jeito. Então é muito legal. Ela faz algumas críticas à sociedade dela também. É muito interessante. Sobre as crianças, que às vezes não tem o que fazer. Ela tinha muito o que fazer, sempre tinha muito o que fazer. Sobre a mulher, né? O papel da mulher. Então ali ela foi muito à frente do seu tempo. Foi uma mulher realmente que foi muito à frente, sempre foi independente e sempre conseguiu lidar com tudo, assim, de maneira madura, né? De maneira assim, não ficar se vitimizando em nada. Ficou com situações difíceis na vida dela, mas deu a volta por cima. E para mim um grande exemplo de mulher, assim, eu tenho mais agora, valorizo mais a vida dela como autora e ao ler os livros dela eu vou encontrar um pouquinho ali da sua história em cada livro e vou procurar agora nos livros que eu ainda não li. Aqui, ó, nós temos ela com a filha dela, Rosaline, né? Aqui é uma das peças de teatro que ela estava dirigindo. Aqui é a casa dela, né? Em Bagdá, uma das casas. Aqui é o Max com o cachorro dela. Aqui ela tomando um chazinho da tarde. Então é muito legal ver essas ilustrações, que na edição atual não tem, né? Então, parte das viagens, tem as fotos dos pais, da avó, dos irmãos, umas em pinturas retratadas e outras em fotos mesmo, que naquela época era bem mais difícil tirar foto, né? Então aqui temos ela com o netinho, o Mateo, aquele já maiorzinho, maior, né, já adulto, cuidando dos livros dela depois da sua morte. Ele que tomou conta ali de toda essa parte aí da edição, de editoras. Aqui a Rosalinde com ele pequenininho. Então aqui ela numa peça teatral, né, do livro dela. Isso dá pra ver muito bem. Então, assim, é muito interessante ela contando a vida dela, as particularidades, né, tudo que ela já sofreu e como todos nós passamos, né, e iremos passar. Então ela fala que no final eu acho muito bonito ela falando que até o momento ela tá bem com o marido, com a filha, com o netinho, vivendo com eles e com o seu genro, que é o segundo marido da filha dela. Ela fala do amor por Ashfield, que é o lugar onde ela viveu a sua infância, né, até a vida adulta. E no final ela fala assim, eu acho muito bonito ela falando aqui, né? Agradeço, Senhor, por esta vida tão boa e por todo o amor que me foi dado. Então ela agradece, né, pela vida boa. Eu tive uma vida feliz, né? Então, muito bom, recomendo, gente, leiam esse livro. E vocês que gostam da autora, a gente é muito legal ler biografia, né? Nunca mais tive uma biografia. E principalmente uma autobiografia, porque ela conversa com a gente. Então, ela parece que ela tá conversando ali com você, né? Sobre tudo. Então, é muito bonito, parece uma amiga próxima conversando sobre a sua vida, né? Uma senhora conversando com você sobre a sua vida. Muito interessante mesmo, uma pessoa muito sensata, muito criativa, muito madura, muito corajosa, né? Muito à frente do seu tempo. E eu achei muito, muito legal, apesar de todas as partes que ela teve que viver ali, né, daquela época, que era próprio daquela época, mesmo assim ela sempre estava à frente do seu tempo, né, estava ali, como ela fala aqui, que a vida é uma aventura, que tem que ser vivida, ela sempre, a vida é cativante por ela ser imprevisível, ela é cativante, né, então nós temos que aproveitar cada momento da nossa vida.
Então, é isso que eu recomendo. Se for o nosso livro de janeiro, você que leu, agora vai estar vendo aqui, né? Espero que vocês assistam a resenha. E comentem o que vocês acharam do livro. A gente agora, na mês de fevereiro, vamos passar para outro livro, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Espero que vocês participem. Entrem no clube de leitura. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam. Se vocês já leram, pretendem ler. Alguma coisa, um detalhe aí a mais que eu não falei que vocês acham que é interessante também colocar. Que é um livro muito grosso, tem muita coisa, né, gente? Dá pra falar tudo num vídeo só. E participem, é muito bom ler junto, é muito bom a gente, né, sempre voltar às leituras, sempre conversar com alguém sobre leitura, não deixem de ler. É muito bom pra gente, pra nossa mente, pra nossa alma, pra gente aprender uns com os outros. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.